para sempre seja adorado e glorificado o poderoso nome de Cristo Jesus. A todos, com muita alegria, quero cumprimentá-los, desejando a paz do Senhor. Por gentileza, se possível, nós lermos juntos, seja na Bíblia ou acompanhando a leitura, de João capítulo de número 12, conhecido de muitos, mas é a palavra que quero com os irmãos esta noite juntos extrair algumas lições nesses preciosos minutos que temos para a meditação da palavra de Deus. Enquanto se localiza, eu quero glorificar a Deus pela vida da nossa querida e linda Umadite. Mais um ano, mais uma vez estamos juntos, e como me honra poder mais uma vez fazer parte dessa história, em 2025 estar juntos com os senhores e senhoras na realização desse lindo e grande congresso, reconhecendo que hoje é uma sexta-feira, dia de atividades, dia de trabalho, não são todos que podem vir, mas ver essa multidão de crente aqui dentro dando glória a Deus enche o coração da gente de gozo. Nossa gratidão ao pastor Fábio, toda a sua equipe de trabalho, todos que se envolvem para que este trabalho, esse congresso seja realizado. Pastor Fábio, Deus abençoe sua vida. Pastor Fábio, Deus abençoe também por sua presença, viu? Que bom tê-lo aqui. A nossa Umadepar da 12ª região. Queridos irmãos, João capítulo de número 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Amém. Tome o seu assento. Deus abençoe ricamente a sua vida. Lembrando que após o culto, a cantina ela é missionária, e você fazendo aqui o seu lanche está abençoando o nosso caixa de missões. 31 projetos missionários que esta igreja mantém. Amanhã, às 18h30, inicia o culto, 18h20, mais ou menos, né, pastor Fábio? Então, amanhã sábado já estará conosco o pastor André Matias, e também amanhã, por ser sábado, acredito facilita muitos que não puderam vir hoje estar aqui amanhã, mas a presença dos irmãos é para nós muito importante. Amanhã, Uniadite, os nossos adolescentes vão cooperar no culto amanhã. Domingo de manhã, nós teremos a escola dominical para irmãos que habitualmente são alunos da nossa escola, o Ministério Infantil, também os pré-adolescentes, mas os jovens estarão aqui na manhã missionária e o encerramento desse congresso. Vai ser uma manhã de muita glória. E à noite, no domingo à noite, o pastor André Matias será o pregador do culto à noite. Ele vai estar aqui pregando domingo à noite. Então eu convoco ao Umadite, o grande coral, os dirigentes das nossas congregações. Todos os domingos tem grandiosos cultos nas congregações, mas desta feita nós precisamos adequar, né, por questão de um detalhe que aconteceu aí na agenda. E por mais que os nossos congressos terminam domingo de manhã, desta feita teremos o pregador aqui no domingo à noite. E eu convoco ao Umadite para estar aqui. Os dirigentes, quase que na sua maioria, estão presentes, e eles vão concordar que vocês podem vir domingo à noite no culto aqui, viu? Deus abençoe vocês ricamente. Queridos irmãos, nós vamos rapidamente, eu creio que dentro de minutos preciosos, mas dentro de um tempo que eu acredito ser importante, extrair algumas lições desse texto, porque para muita gente ele é conhecido,
Obviamente que se houver entre nós novos convertidos, a Bíblia inteira ainda é um segredo para eles, né? Mas para alguns ela já é bastante conhecida, mas nós vamos juntos estudar esse texto. E destacar aqui alguns detalhes, apenas para que a gente possa extrair lições e também dentro desse espaço, a gente não se delongar e sair daqui consciente do que é essa entrega do nosso melhor e da nossa primícia para Deus. Porque, na verdade, entregar as primícias nada é do que entregar exatamente o que está na camiseta e o que é melhor. Porque não é o valor que Deus vê gesto. Por isso que quando Jesus viu aquela senhora trazendo a oferta, questionou os seus apóstolos a respeito disso e considerou a oferta dela a maior que caiu dentro daquele gasofilácio. Por que ele fez isso? Porque não era o valor que ela colocava lá, era a atitude, é o gesto dela. Deus não vê valores, não é que ele não vê, Deus não leva em conta os valores. Se fosse assim, alguns de nós ou todos nós estaríamos perdidos, salvo alguma exceção, né? Porque aqueles que podem mais teriam bênçãos superiores. Mas não, Deus vê o coração, Deus vê o gesto, Deus vê a atitude. E é o que vamos aprender aqui. O que temos nesse capítulo 12, nada mais é do que uma repetição do que tem também no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, uma expressão muito linda, onde esses personagens também passam por lá. Este episódio também cita o nardo, unguento, e cita também, no caso aqui de João 12, não cita onde ele estava, mas em Lucas cita a questão do vaso, recipiente, onde esse unguento estava lá dentro. Vamos considerar alguns detalhes aqui, repetir talvez aquilo que já sabemos ou já ouvimos. Alguns detalhes nesse texto. Primeiro, no verso de número 2, a Bíblia diz que Marta estava servindo. Isso aqui precisa ser levado muito em conta. Os serviçais nos templos, nos cultos, nos nossos dias, eles são extremamente importantes. Como a gente precisa daqueles que fazem esta parte. Muitas vezes nem aparece, mas servem. É que a gente olha para este texto, um outro que também cita isso, e a gente logo atribui o serviço e a adoração como serviço algo secundário. Como Jesus também disse, olha, Marta, você poderia estar adorando também aqui, Maria escolheu a melhor parte. Dá a impressão que Jesus está desprezando a Marta. Na verdade, ele está dizendo que ela perdeu uma oportunidade, mas ela foi fundamental. Vamos considerar os serviçais do templo. Olha essa multidão de gente aqui dentro, por exemplo. Vocês chegaram aqui, cada um pegou o controle do ar-condicionado na mão, teve que ligar o ar, sim? Precisou correr ali, ver, descobrir qual era a luz que ia acender, sim? Cada um com uma vassoura, um pano na mão, limpar o tempo para estar limpinho para o culto da noite, sim? Não, ninguém precisou fazer isso, porque tem quem faz. Porque alguém serviu para que as Marias venham adorar, para que os adoradores venham adorar. Aí nós estamos aqui falando, né? E o som está, imagino que em condição dos senhores ouvir. E um dos serviçais que sofre muito nas igrejas são os técnicos de som, né? Às vezes o som é o pior que a igreja pode comprar. Mas dá uma microfonia, todo mundo olha para o técnico, como se ele fosse o culpado, né? Estraga o microfone, né? Acaba a bateria do microfone, todo mundo olha para ele e esquece que é uma bateria, que é uma pilha, né? E às vezes de pior qualidade, né? Porque a igreja não vende produtos, a igreja vende palavra, a igreja vende voz. Então ela precisa ter o melhor para o povo entender, ouvir. Mas esses serviçais, eles precisam ser valorizados. Nós estamos aqui dentro e lá no pátio, no estacionamento, tem irmãos cuidando dos carros. Não estão aqui, alguns até no celular acompanhando o culto. Queriam estar assentados aqui, estão lá fora cuidando. Então esses serviçais são importantes, são necessários. Mas um outro personagem aqui, que no meu conceito eu fico impressionado com a postura dele, é o Lázaro. Porque o verso de número 2 diz que o Lázaro estava sentado na mesa. E o Lázaro não era o dono da casa. Então, ele estar na mesa aqui, no mínimo, soa estranho, porque o capítulo 11
ele está morto. No capítulo 11 ele está enterrado. No capítulo 11 ele está derretendo. No capítulo 11 ele está com mau cheiro já. Mas aí Jesus vai lá e traz ele de volta. E quando ele vê uma oportunidade, ele já vai sentar na mesa. Virou uma estrela. No verso de número 9, a Bíblia diz que muita gente dos judeus, projeta aí, meu irmão, por favor, o verso de número 9, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, isso é Jesus, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver o Lázaro. Então eu preciso entender que ele virou uma estrela. Ele disse: ó, Jesus não ressuscitou, eu ressuscitei. Então aqui, se fosse hoje, ele estaria buscando curtidas e likes e tantas outras coisas aí, seguidores. Ele está sentado na mesa lá, mas ok. Aí a Maria, ela aparece como a adoradora. Vamos entender isso rapidamente aqui para a gente concluir desse horário. A Marta está servindo, Lázaro virou estrela e a Maria teve um gesto. Esse gesto dela é surpreendente porque ela vai mostrar o que é oferecer o melhor. O que é dar o melhor? O que é olhar para Jesus e dar o melhor? Se você olhar os capítulos anteriores nos evangelhos, quando Jesus passa a primeira vez na casa deles, a Maria está aos pés dele adorando ele. Só que agora ela novamente tem Jesus dentro de casa. E aí é o versículo que o pastor Fábio leu aqui para nós aqui, que está lá no Salmo. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Na primeira vez o Lázaro estava vivo, então ela simplesmente adorou. Mas agora Jesus tinha ressuscitado o irmão dela e tinha devolvido para elas. Então ela foi pesar na balança: o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer de diferente? Não para chamar a atenção dele, porque ela não foi lá e disse: Jesus, ó, se vira aí porque eu vou ungir seus pés. Não, ela simplesmente foi lá e adorou, mas ela queria fazer com o melhor que tinha. O que ela tinha de melhor? O que ela tinha de melhor era um vaso. Aqui nesse texto não aparece o vaso de alabastro, mas os outros evangelhos registram isso, e não tem como ser diferente. Porque esse unguento, esse nardo, extraído de uma planta de flores que vinha de muito longe. Na verdade, na região que ela morava, nem produzia esse nardo. Isso era produzido na China, produzido nas regiões do Himalaia. Isso vinha de muito longe, o que encarecia o produto. E ao chegar, isso era uma espécie de um óleo, que uma simples gota poderia produzir um efeito extraordinário no ambiente. Não necessariamente, mas as moças se esmeravam para ter isso nas mãos. Por que elas buscavam ter isso nas mãos? Porque elas iam, você imagine, o Judas calculou o valor desse nardo, e ele disse: poderia vender e dar para os pobres, porque isso vale 300 denários. Um denário naquele tempo, um dinheiro, era o valor de um dia de um trabalhador. Então ela disse: isso aqui, Judas disse, isso aqui vale um ano de um trabalhador. Então digamos que alguém ganhe R$150 por dia de diária, não sei se isso, pouco mais, mas em média, nós estamos falando de R$45 mil, é isso? Sim? R$45 mil, um vaso de perfume. Então imagine que esta família era extremamente pobre, moravam em aldeias, ou aldeia, e como que eles tinham, como que ela tinha esse perfume? As moças que podiam fazer, não necessariamente, elas iam comprando de gota em gota, de pouco em pouco, e ia guardando, porque isso era usado quando elas casavam, era usado para perfumar o seu leito durante o período da lua de mel, ou depois a sua casa. Elas usavam esse perfume com essa finalidade. Imagine os senhores que nesse tempo não tinha fábrica de perfume como é hoje. As perfumarias hoje, tal qual a rede farmacêutica, é um negócio fenomenal. Esse povo ganha dinheiro, muito dinheiro, um negócio caríssimo, mas nesse tempo não existia.
E aonde colocar esse nardo? Ele não podia, porque dependendo do recipiente, que quais opções que eles tinham? Não tinha vidro, não existia o plástico, não existia o acrílico, nada disso existia. Então, qual era a opção que tinha? O alabastro. E o que era o alabastro? Uma pedra dura, que eles moíam ela, depois eles formavam ela, fazia a forma de um vaso, notadamente ele tinha dois lugares para se segurar, e dentro dele era condicionado esses produtos como nardo. Por quê? Porque ele formava uma pedra tão dura depois de feito, semelhante a um granito, que jamais sairia o cheiro de dentro. Criaram um dosador na ponta e de gota em gota aquele nardo seria usado. Essa moça, surpreendentemente, tinha uma fortuna em casa, porque a Bíblia relata que ela tinha uma libra de unguento. Uma libra seria mais ou menos 450, 500 ml, quase meio litro desse nardo. Você imagine quanto tempo que ela vinha, grave isso, quanto tempo que ela vinha guardando aquele produto. E quando ela comprou o primeiro, até por questão de ser unanimidade, ser uma família de pessoas de baixa renda, ela não foi lá e comprou isso, não tinha essa possibilidade. Ela veio comprando ao longo do período e montando essa fortuna, essa estrutura que ela montou. E quando ela fez isso, ela não conhecia Jesus, ela não sabia quem era Jesus. A Bíblia não cita a sua idade, mas talvez jovens como as moças que estão aqui, as jovens casadas, mas ela não conhecia Jesus antes. Então ela não disse na adolescência: eu vou começar a comprar porque um dia Jesus vai entrar em casa. Ela não conhecia Jesus. Ela comprou para outra finalidade, ela comprou com outro objetivo e foi montando ao ponto de chegar a esta fortuna, de ter na sua mão um ano de trabalho produzido dentro daquele vaso de alabastro. E a única forma que existia dela derramar o nardo era se ela quebrasse o vaso, porque pelo dosador, no máximo uma gota cairia, no máximo uma gota sairia daquela ponta daquele vaso. Aí o texto diz que quando ela entrou na casa e ela viu Jesus naquele lugar, ela tomou, o verso 3, uma libra de unguento de nardo puro, e o texto define, de muito preço. E ela foi e ungiu os pés de Jesus. O que ela entendeu? Ela possivelmente olhou para tudo o que ela poderia fazer por ele. Se eu beijar os seus pés, se eu me lançar aos seus pés, se eu fizer o que os outros fazem, meu Deus, meu senso de gratidão precisa ser tão grande com ele que eu não posso fazer o que os outros fazem. É muito pouco só vir num culto, cantar e ir para casa. É muito pouco vir na igreja, levantar a mão e dar glória a Deus quando pede. É muito pouco comprar uma camiseta no congresso e ir para casa, e quando acabar o congresso a vida voltou ao normal. É muito pouco tocar só na orquestra. É muito pouco só ter uma Bíblia na mão. É muito pouco só ter um cartão de membro. Ela olhou, considerou tudo isso. Eu disse: eu preciso buscar o que eu tenho de mais precioso para dar para ele. E ela vai à sua casa e ela encontra esse vaso, e quando ela encontra, veja que ela não negocia. Também ela não vai para oferecer uma parte, ela não vai para oferecer um pouco, ela vai para oferecer tudo. Agora, você imagine quebrar um vaso com essa estrutura, porque se fosse de vidro, batia, quebrava. Aquilo era uma pedra como um granito, como quebrar aquilo? Mas ela quebrou, e quando ela quebrou, ela vem e derrama sobre os pés dele, massageia os seus pés, e num gesto que quando a gente chegar na eternidade, vamos poder perguntar o motivo pelo qual ela fez isso, porque nem a própria cultura desse povo consegue explicar o que ela fez. Ela pega os seus cabelos e começa a massagear os pés dele, como que tentando enxugar o óleo que ela derramou ali. O negócio é tão fenomenal, que quando ela faz isso, diz o verso de número 3, que a casa encheu-se do cheiro
do unguento. Ou seja, até quem não queria ver, sentiu o cheiro. Até quem não queria entender, sentiu o cheiro. É necessário que a gente entenda, num congresso como esse, cheio de jovens determinados a servir a Deus, que a sua adoração não é para que os outros vejam, mas quando você adorar, será impossível alguém não ver. Será impossível não ver a sua atitude, o seu gesto, semelhante ao que os moços fizeram quando eles chegaram no telhado da casa do homem, destelharam para descer o paralítico. Jesus não olhou para o paralítico só, mas a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e viu a fé deles, e quando viu, Jesus curou aquele paralítico e perdoou os seus pecados. A sua adoração genuína, verdadeira, precisa ser vista no ambiente, até porque quando isso acontece, o cheiro toma conta. E como é glorioso quando a gente entra no ambiente e as coisas não são mecânicas, as coisas não são rotineiras, não são costumeiras. Você entra no ambiente e o que você percebe é que tem um cheiro diferente, alguma coisa está diferente, ou as músicas, os louvores, a leitura, a mensagem, você percebe que alguma coisa está diferente, é porque tem alguém adorando, e o cheiro tomou conta do ambiente. Aleluia. Ela usa esse vaso e quebra ele. E não precisaria nem a gente ler qualquer versículo para entender que vaso na Bíblia é um símbolo do nosso corpo. O que Maria estava ensinando aqui? Primeiro, que como ela adorou antes do milagre, ela voltou a adorar depois do milagre. Eu vou repetir. Ela adorou antes do milagre, agora ela volta com mais intensidade a adorar depois do milagre. Aleluia. Aleluia. Nota que mesmo antes dela saber que o irmão estava doente e que o irmão morreria, ela já estava adorando. Então você não pode ser um adorador porque ele fez ou vai fazer. Você é só adorador, você adora e dá o melhor para ele. Agora, se ele fizer, você adora com mais intensidade ainda, antes do milagre e depois do milagre. Ela, de posse desse vaso, ela não pensa duas vezes: eu não posso dar uma gota para ele. Eu não posso simplesmente ser mais um. Eu gosto dessa expressão, uso ela sempre, o tempo todo eu digo isso, que para a minha vida do dia a dia, dentro das minhas limitações, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço, e olha, eu reconheço e trabalho em cima disso. Eu não dou um passo onde eu entendo que não é, que avança o meu limite. Eu conheço as minhas limitações estrutural, as minhas limitações de sabedoria, enfim, todas elas eu reconheço, e eu não ponho o meu pé onde eu entendo que não é um lugar onde para mim não daria certo, exatamente por causa das minhas limitações. Mas é dentro das limitações que eu preciso entender, e isso eu busco diariamente e tenho dito sempre: eu não posso ser mais um, eu não posso encerrar o mês e sendo mais um, encerrar o ano e sendo mais um, entregar a chave da igreja jubilando e ser mais um que passou. Deus nos chamou para fazer a diferença ou não. Eu prefiro adorar, eu prefiro adorar, eu prefiro adorar, eu prefiro adorar. E eu vim hoje aqui cansado. Você não queira saber a tarefa que tive ontem, o dia todo, a noite, o horário que cheguei em casa nessa madrugada. Hoje um dia extremamente cansativo, mas olha, isso para mim é secundário. Não é que eu faço porque simplesmente tenho um cargo, não. Eu faço pelo prazer de vir. Eu não vim para cumprir uma agenda, eu não vim simplesmente por vir, eu vim porque vim adorar. Eu já levantei minha mão, eu já dei glória a Deus, eu já chorei, eu já falei em línguas estranhas. Eu vim adorar, eu vim adorar, independente de quem vai pregar, deixar de pregar, cantar ou
deixar de cantar. Eu vim oferecer o meu melhor para Ele. Nesse momento, o meu melhor é o sacrifício que faço para estar aqui hoje, bendizendo o nome dEle dentro desta casa. Vim quebrar o meu vaso de alabastro, quebrar ele e derramar o meu tudo. O meu tudo. Vai aparecer os Judas, que neste episódio ainda está distante a traição, mas ele já mostra quem ele é. Você não se assuste se do teu lado ou se no ambiente vai ter quem vai recriminar, porque os traidores estão em todos os lugares. Aqui Judas já mostrava quem ele era. Perceba que a Maria tem um gesto de adoração e o Judas, meu Deus, e o Judas não exaltou o gesto de adoração dela. Pelo contrário, ele foi recriminar, ele foi maltratá-la, ele foi criar uma dificuldade, ele foi repreendê-la, exatamente porque a sua postura era outra e o seu sentimento era outro. Perceba que quando você entra no ambiente para adorar e tem do seu lado alguém com o mesmo propósito seu, como é maravilhoso. Você não tem uma pedra de gelo do seu lado, você não tem um iceberg do seu lado, você tem um adorador cheio do Espírito Santo. Você adora, ele adora, você adora. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, eu não adoro porque eu estou cansado. Não sei se tem alguém mais cansado que eu hoje. Pastor, eu não adoro porque hoje é só abertura. Pastor, eu não adoro porque hoje eu tive problemas. Meu irmão, a Maria tinha algo guardado que Jesus não pediu para ela. Isso aqui me fascina. Jesus não chegou e disse: chama Maria aqui, eu tenho uma revelação. Ela tem lá um vaso na casa dela, lá manda buscar porque eu quero aquele vaso dela. Jesus não pediu. Foi espontâneo. Foi ela que fez. Ela simplesmente entendeu: nos pés dele eu já fui e já fiz, mas agora eu preciso fazer algo mais. Olha, nós chegamos aqui em 21, foi um ano difícil, a pandemia, 22, pandemia, mas nós fizemos em 21, fizemos em 22, 23 foi extraordinário, 24 foi o céu na terra, mas nós estamos agora em mais um congresso. Não pode ser igual, não pode ser semelhante. Alguma coisa a mais a gente tem que fazer, um pouquinho a mais a gente tem que fazer. Se no ano passado a gente levantou a mão 50 vezes, no mínimo 100 vai ter que levantar agora. Se a gente derramou lágrimas num dos cultos, terá que derramar em todos. Se a gente foi batizado com o Espírito Santo ano passado, é hora de buscar os dons espirituais. Se o ano passado a gente voltou renovado, esse ano é para voltar cheio da glória de Deus. É algo mais que a gente precisa ofertar para Ele. Esteja em pé. Vem aqui, Ricardo e Adriano, canta aqui o cheiro de gratidão. Aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, não se locomova do seu lugar. Eu quero perguntar qual é o melhor que você pode dar hoje para Ele. O que de diferente você pode fazer hoje para Ele? Busca lá no íntimo da sua alma, o que você tem de diferente? É um glória a Deus daquele que estremece? São línguas estranhas, são lágrimas, é uma palavra profética, é um hino espiritual. Agora, nesse momento agora, aleluia, eu observava enquanto o grupo cantava, os irmãos cantando, e tinha pessoa de uniforme ali, que ele está com a cabeça lá na lua. Ele comprou uniforme, mas não cantou os hinos. Ele comprou uniforme, mas não levantou a mão para dar glória a Deus. Ele veio no culto, mas ele está com a cabeça. Olha, nesse momento eu quero te desafiar. Experimente abrir a sua boca e dar um glória a Deus, para você ver o que Deus vai fazer aqui. Experimente abrir a sua boca e dar um glória a Deus, para você ver o que Deus vai fazer aqui. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
Agora busca o que é que de melhor você pode dar para Ele, o que é que de melhor você pode fazer por Ele, o que é que de melhor você pode oferecer para Ele. Pastor, mas está guardado. É hora de quebrar, é hora de quebrar, é hora de quebrar esse vaso, quebrar o gargalo desse vaso e derramar o tudo. Agora diga isso para Ele com os seus olhos fechados e com o coração de adorador. Diga para Ele: eu vim oferecer o meu tudo, eu vim lhe dar o meu tudo, eu vim lhe oferecer o meu tudo, eu vim lhe oferecer o meu melhor, eu vim lhe oferecer o meu tudo, 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 tudo. Ofereça para Ele, ofereça para Ele, ofereça para Ele. O que eu posso dar a Ele pelos benefícios que Ele me fez? Ele não está pedindo dinheiro, Ele não está pedindo o dobro do seu dízimo, Ele está pedindo a sua adoração. A sua adoração. Se você estiver do seu lado um iceberg, comece a adorar, porque esse gelo vai derreter. Se você estiver do lado alguém que está já pegando os pés aí, observa que este fogo vai atingir você também. Oh, glória! Vocês me ajudem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ela viu quando o mestre ali chegou, numa casa ele entrou. Ela então se apressou para fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro, dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo para usar naquele dia. Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dava a ela salvação. Servir a Ele não tem preço. Levante a sua mão bem alta e declare: adorar a Ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço. Mais uma vez. Servir a Ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Alcance a mão de quem está ao seu lado, segure ela e levante a mão desse moço, dessa moça, desse crente. Segure a mão desse crente e levante para o alto. Aleluia! Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar o Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o porquê da adoração. O perfume exalava um cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela,
Nós faremos uma oração agora, e nesta oração eu quero te dar uma oportunidade. Se você deseja vir, derramar o seu vaso de alabastro aos pés dele e oferecer o seu melhor a ele, venha. Eu estou lhe aguardando aqui para a gente orar. Se Jesus falou contigo e você deseja vir trazer o seu melhor, vir trazer o seu vaso de alabastro, aqui na frente é você e Deus. Aqui você fica em pé, aqui você ajoelha, aqui você deita. É como você entender que vai ser a sua oferta. Saia do seu lugar e caminhe e venha. Eu estou aguardando esses adoradores aqui à frente para a gente juntos orar. Oh, bendito é o Senhor. Mas venha chorando, venha glorificando, venha bendizendo, venha falando em línguas, venha ofertando a Ele o seu melhor. É noite em que Ele renova, é noite em que Ele batiza, é noite em que Ele enche, é noite em que Ele aceita, é noite em que Ele receba. Saia do seu lugar e caminha, saia do seu lugar e caminha. Venha, Umadite, saia do seu lugar e caminhe. Nós queremos que você seja impactado pela glória dele, ao receber ele a adoração que você vai oferecer a ele. Cante. Adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele, servir a ele não tem preço, adorar a ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele a minha. Nós vamos orar. Eu gostaria que você visse a cena que a gente vê aqui de cima aqui. As muitas lágrimas que estão banhando este chão, as muitas línguas estranhas que a gente está ouvindo aqui. Ah, como eu gostaria que você saísse correndo do seu lugar e viesse oferecer o seu vaso de alabastro, quebrar o seu vaso de alabastro e dizer a ele: eu vim hoje lhe oferecer o meu melhor, eu vim hoje lhe oferecer o meu melhor. Saia do seu lugar, corra aqui se você sente isso. Se você entenda que deva fazer, corra aqui, venha. Nós estamos lhe aguardando aqui para você vir oferecer a Deus o melhor que você pode nessa noite de adoração. É Ele aguardando o melhor que você pode dar. É melhor do que o ano passado, é melhor do que o congresso passado. Ele te manteve com vida, com saúde, para você vir adorá-lo. Olha, isso tem que ter um valor, isso tem que ter um preço. É uma noite de renovo. Jesus está renovando vidas aqui na frente. Jesus está renovando vidas aqui na frente. Moços e moças cheios do Espírito Santo, vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus teu Filho, e para a glória do teu nome que é precioso, mais uma vez eu oro e oro agradecido pelo privilégio de nesta noite lhe servir e vir trazer a nossa adoração neste culto, o louvor da nossa alma nesse culto. Querido Pai, eu quero te glorificar pelos louvores, quero te glorificar pela revelação da sua palavra, quero te glorificar pela oportunidade que temos de mais uma vez quebrar o nosso vaso e derramar o nosso melhor, a melhor adoração, o melhor louvor, o melhor sacrifício, o melhor de nós aos teus pés. Ah, o que me alegra, Pai, é que a gente já pode sentir o cheiro da adoração. Urabacandarabachai, Urabacantecamassiriandarabagai. É sentir o cheiro da adoração. É porque adoradores já começaram a quebrar o vaso e derramar o melhor que tem. Por causa disso, o cheiro da adoração toma conta do ambiente. Então, ó Pai, nesta noite de abertura desse congresso, que a tua glória possa tomar conta dessas vidas, tomar conta de toda a Umadite, nos encher deste poder que é tão necessário e receber a adoração que este povo lhe dá, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.